versão e utilizar ele de forma mais adequada. Tem um outro comando que é muito importante para a gente, e é o que a gente vai fazer agora, começando o nosso projeto. A gente vai começar esse Nest Generate Resource. Viu que para a gente gerar aqui o nosso módulo, repositório, serviço, a gente teve que fazer várias construções, a utilização de vários comandos. Eu vou botar aqui para a gente criar eu vou deletar isso tudo aqui e vou mostrar como a gente consegue criar isso aqui de uma forma tão mais prática para vocês. Esse resource audio user. A partir do momento que eu faço isso aqui, ele vai perguntar o que é que eu quero criar, quais são os resources, se eu quero criar um REST API, Graph, Microservice, no caso aqui eu quero criar o REST API, e ele já vai criar, pergunta aqui também se a gente quer criar os endpoints de CRUD, e ele já vai criar para a gente uma porrada de arquivo, que é a estrutura todinha já montada para a gente, certo? Eu criei a partir do canto errado. Vamos lá. Isso aqui eu criei a partir do folder errado do CD. Pronto. Então, quando eu criar esse resource, ele vai criar para mim, vai pedir aqui, REST API, vai criar o CRUD, já vai criar a lista de arquivos de tudo que eu precisei e já vai instalar todos os packages. Ou seja, tudo aquilo que a gente foi criando, isso aqui, como eu estava só utilizando. Isso aqui, eu não quero utilizar isso aqui agora. Aqui a gente vai começar a fazer a nossa aplicação real, certo? O que a gente vai fazer do projeto. Aqui ele já criou tudo para a gente. Ele criou o nosso módulo, que já tem o serviço, que já tem as funções do serviço, já criou o nosso controller, que já tem todos os serviços inicializados, os DTOs, já tem tudo montadozinho bem bonitinho. O que é que a gente vai precisar fazer aqui agora? Agora a gente vai precisar trabalhar com montar a estrutura do que a gente quer. Certo? Como, para não perder muito tempo, e vai ser muito código repetido, eu vou só ter uma colinha aqui do projeto e vou trazer para cá o que é que a gente vai precisar, certo? Ou seja, a gente já tem eu vou criar os usuários locais. Aqui vai ser o nosso service, repositório. Esse aqui é o nosso service, tem todas as funções. Eu vou copiar aqui o que já tenho pronto. Isso. Vou criar a nossa entidade de usuário, que vai ser apenas uma classezinha de user, certo? A gente consegue botar aqui entidades, que é esse cara aqui, que foi criado aqui. Vou criar a nossa interface para a gente trabalhar melhor com nossos usuários. Então, aqui, ó, a gente já tem a estrutura montada inicialmente, certo? O que é que eu estou copiando aqui? Porque isso tudo aqui a gente teria que fazer na mão. Se eu for fazer na mão digitando, vai demorar muito mais tempo. Eu vou só copiar aqui, porque aí eu explico para vocês tudo que a gente está montando de acordo com o nosso projeto, certo? Pronto. Aqui, a gente tem o nosso serviço, que ele está comunicando com o nosso usuário. É como se a gente fosse aqui acessar o banco de dados, só que aqui está criando local, certo? Eu criei aqui ó, a função de create, função de find, todas essas informações. Essas informações aqui, eu tenho
eu vou colocar ela dentro do nosso repositório para que a gente consiga trabalhar utilizando o padrão correto que a gente tem, certo? Então, o nosso acesso ao banco, ao dado, vai ficar aqui dentro do nosso repositório, que depois a gente vai converter isso aqui em, a gente vai converter isso aqui em banco de dados. E o nosso serviço vai ficar responsável apenas por chamar essa função aqui de dentro do Private User Repository, só por chamar esse método de dentro do repositório. A partir do momento que a gente faz isso, a gente está utilizando a boa prática e o padrão de sempre deixar tudo dentro do repositório. E dentro do serviço, a gente deixa apenas a create user. A gente deixa apenas a lógica que a gente tiver. Vou botar aqui, return, I1, sendo ID. Do mesmo jeito aqui também no TTO. Isso aqui a gente vai botar para o update, que a gente passa para lá. E o nosso remove. Porque é importante a gente tentar deixar sempre métodos pequenos, por conta que a gente, utilizando sempre métodos pequenos, assim a gente consegue deixar utilizado o princípio KISS, que é Keep It Simple Stupid, ou seja, onde cada função tem que ter apenas o necessário para que ela precise. Isso facilita bastante na questão dos testes de unidade, como a gente vai ver mais na frente aí. Deixa eu ver aqui o que está dando esse erro. Dentro do meu user repository. Aqui, ó. Eu salvo esse cara aí. Mas eu vim para salvar, não tem. O user service, a gente tem que salvar também. User module, a gente tem que salvar ele aqui. Então, isso aqui é o negócio que é gerado automaticamente pelo Nest, que ele bota esse mais aqui para ser string. Então, quando você vai botando esse mais aqui, é para que ele está dizendo que vai ser forçando a ser string. E aqui a mesma coisa, ó. Lembra daquele erro que eu falei para vocês? O user service está esperando o user repository, mas na verdade ele não está declarado no nosso módulo. Então a gente tem que botar aqui dentro de providers, nosso módulo, a gente tem que botar também o user repository. Pronto. A partir do momento que a gente fez isso aqui, a gente já conseguiu ter acesso. O que é que eu fiz aqui, certo? Eu fui no meu repositório, eu criei um usuário, que esse usuário a gente vai transformar no banco de dados depois, e eu adicionei as funções que vão ser responsáveis pela criação, pelo CRUD de cada usuário, certo? Aqui é bem básico, a gente aqui só para converter de DTO para o user. Aqui a gente apenas faz o push dele aqui no estático. E eu vou mostrar a vocês como isso aqui fica singleton dentro da aplicação. A gente pega aqui, tem o find one, tem o update, todas as informações funcionando bem bonitinho. Então, se eu fizer aqui agora um post para o meu user, ele gerou o meu ID automaticamente e retornou esse cara para mim. E quando eu venho aqui e fizer um get nele, ele já traz para mim a lista de usuários. Se eu quiser retornar apenas um usuário específico, ó, tá vendo que aqui é um array, eu vou até adicionar outro aqui, ó. Tiago, pronto.
Se eu quiser adicionar aqui, pronto, retornou. Se eu quiser retornar só um usuário específico, eu consigo botar aqui o ID, retornei só esse usuário específico. Se eu quiser remover ele, eu consigo deletar, e a partir do momento que eu deleto, ele já não está mais, ele já não está mais na minha lista, certo? Isso aqui, como eu estou botando, e ele é estático, ou seja, esse valor aqui do user, ele está estático ele está único dessa classe, por quê? Porque a partir do momento que eu joguei ele dentro do meu módulo aqui, ele se tornou uma classe única em toda a minha aplicação. Então, se eu tivesse uma nova instância para cada user repository, eu não ia conseguir acessar esse user da forma como eu estou acessando aqui, criando de um lado e acessando do outro. E se eu fizer só o refresh aqui, ó, só o salvar aqui, ele já vai limpar para mim, porque é todo o meu, tudo aqui é tudo padrão, é tudo brancão. Até que a gente começou a criar o nosso módulo de usuário inicial. Tem alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá claro, tá indo rápido demais? Faz sentido como é que tudo funciona? Eu estou conseguindo acompanhar tranquilo. Pô, show de bola, então. Pronto, aí agora então a gente vai para a parte final, que é a parte mais interessante. Sim, esse aqui eu copiei, mas eu não expliquei a vocês o que é interessante a gente fazer, certo? Sempre quando a gente está trabalhando com TypeScript, com Nest, com TypeScript, é extremamente importante que a gente comece a deixar tudo bem tipado. Então, é importante que a gente comece a trabalhar com interfaces e assinaturas, por quê? Porque a interface, ela significa exatamente o que determinado objeto, classe ou retorno precisa bater, né? Precisa responder, precisa implementar. Então, um padrão legal para o DTO que a gente tem é isso, a gente cria aqui uma classe de interface principal do nosso user. Essa mesma classe de interface, ela vai ser tanto utilizada no nosso entity, implementada aqui no nosso entity, quanto no nosso DTO. A gente cria um DTO específico. Por que, Tiago? Por que a gente tem que fazer isso? Porque amarra a nossa manutenção. Por exemplo, se eu chegar aqui e trocar o username para user só, por exemplo, ele já vai reclamar aqui, ó, que não bate nessa interface. Já vai reclamar aqui também que não bate a interface. E se eu quiser, pô, beleza, mudei aqui, eu tenho que mudar na interface também, então. Aí diz, então eu tenho que mudar esse cara aqui na interface. Quando eu mudei aqui na interface, todo mundo que está amarrado à interface vai reclamar também. Aí, ou seja, a gente já sei, em tempo de compilação, aonde é que eu tenho que alterar, sem precisar rastrear o código. Ó, ele vai dizendo para mim em todos os lugares que quebrou o código. Só por quê? Porque está tudo amarrado dentro da interface. Isso é uma técnica de programação. Isso aqui é uma técnica boa para que a gente consiga facilitar a manutenção e sem precisar ficar rastreando. Por mais que pareça muito código e um trabalho extra, isso aqui, cara, é uma mão na roda na hora de manutenção, porque você fica tudo arrumadinho. Você já sabe exatamente de onde vem e para onde vai cada informação. Outra coisa que é importante aqui, ó, você pode ver que no Create, no nosso Create, aqui no nosso Save, eu tenho o Create User DTO, certo? O que é que ele vai ter para mim? Ele vai ter o user, o password, o first name e o last name. Mas o que é que eu tenho no nosso update? No nosso update, eu vou ter o user DTO, que só tem esses três campos. O que é que isso significa? Significa que depois, quando a gente colocar no Swagger lá, esses três caras vão aparecer no endpoint de update, ou seja, quem for utilizar nossa API vai saber que eu só estou esperando esses três caras aqui. E para o nosso create, eu estou esperando mais campos. Então, quando a gente chegar lá na parte do Swagger, vocês vão ver a vantagem que é a gente deixar o código todo estruturado e amarradinho assim, nessa forma
na base de interfaces, certo? Pronto, agora a gente vai para a parte de testes. O testes a gente utiliza o Jest, certo? Que é uma biblioteca famosa e muito conhecida com o Nest para a gente poder fazer testes de unidade, testes de integração. E o Nest ele já traz isso para a gente tudo integrado, tudo dentro do pacote só. Se a gente for lá no package.json, a gente vai ver aqui ó, que ele já tem aqui o Jest, dentro dele o teste, já tem o watch, já tem o coverage, já tem tudo bem amarradozinho. E dentro das classes que ele criou, por exemplo, aqui ó, o serviço, ele já tem aqui, e se a gente quiser rodar esse teste, o que é que a gente precisa fazer aqui? Ó? Dá um yarn, teste, e passa o caminho do file que a gente quer, se a gente quiser rodar só esse aqui em específico. Ele aqui, ele vai falhar. Por que ele vai falhar? Porque o nosso user service, ele está esperando um injection, né, do repositório. Vamos aqui. Ele está esperando que eu injete também um repositório. Então, se eu quiser testar ele aqui, eu tenho que botar ele aqui também, no meu repositório. Esse Create Test Module, ele vai criar para a gente apenas um módulo inicial de teste, onde eu consigo pegar a referência da classe, tanto de um quanto de outro, certo? Repositório. Então, aqui eu consigo pegar a referência de tudo que foi criado dentro do meu teste. Já que eu vou verificar aqui ó, se foi definido ou não. Quando eu rodar aqui o teste novamente, o user service que tem o user repository, tudo funcionou. Tá? Então, qual é o padrão legal para a gente fazer com teste de unidade, certo? O teste, ele sempre, a gente define o texto dele, com esse describe aqui, a gente define, você vê aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, o describe é aonde vai ser rodados os testes. O before each, ele diz o seguinte, rode essa lógica aqui antes de cada teste, Do mesmo jeito que a gente tem um before each, a gente tem uma porrada aqui, a gente tem um after each, after all, before all. Isso tudo a gente pode utilizar de acordo com a sua estratégia para testar, certo? Por exemplo, aqui vamos utilizar aqui, eu quero organizar os meus testes para que ele fique de uma forma bem estruturada e tenha acesso a utilizar todos os padrões. E, inclusive, isso aqui é algo que o pessoal usa muito com o TDD, né? Criar os testes antes de ter tudo estruturado. Então, aqui tem um hackzinho que é interessante, que é o seguinte, aqui, tá vendo que é string? A gente não precisa ser string, a gente pode colocar só o nome da classe aqui, que ele vai rodar e reconhecer normalmente. Do mesmo jeito aqui, ó. Botar aqui, eu boto o prototype e eu consigo ter acesso a todos os métodos dele. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, um para cada método, para final, se eu botar, e vou botar aqui só para a gente testar, quando eu rodar aqui, vocês vão ver que ele vai mostrar aqui bem bonitinho qual é o teste, qual é a classe e qual é o método que a gente está testando. Tá vendo aqui, ó? Ele veio aqui, ó, user service, create, update e find all. Então, para a gente testar, como é que a ideia da gente testar? O que é que a gente tem que testar dentro de um repositório? O nosso serviço, hoje ele tem pouca lógica, né? A única lógica que ele tem aqui é apenas essa do repositório aqui, ó. Então, se a gente quiser testar isso aqui, a única coisa que a gente pode testar, como teste de unidade, é se foi chamado da forma correta ou se retornou a informação correta. Por quê? Porque no teste de unidade, eu tenho que testar o user service, certo? Se eu for testar o repositório, eu tenho que criar um outro teste de unidade para o user repository. Porque aí o user repository ele vai testar
essa funcionalidadezinha aqui. Ou seja, a gente tem que aprender a entender que nem todas as classes merecem testes, e porque senão consome muito tempo, e a gente tem que aprender a focar o que é que vale a pena a gente testar ou não. Então, por exemplo, aqui assim, ó, certo? Hoje, eu sei que eu quero testar, que foi criado um determinado usuário. Esse usuário aqui, user detail, vou botar aqui, ó. Ele é do tipo user detail, Thiago, last name, Amália, user. Vou criar esse cara aqui, ó. A partir do momento que eu venho aqui e digo que estou criando, isso aqui está reclamando que eu estou usando quem? Quando tiver aqui, ó, eu disse, ó, você está faltando você implementar essas outras propriedades aqui, ó, que é o create, add, que são esses caras aqui. Esse aqui é um padrão legal também do DTO, do Entity, que é para toda entidade ter sempre esses três campos, que é o ID, o create e o update, certo? Então, eu vou só criar aqui, ó, quando, tá vendo, isso aqui é o seguinte, tá vendo que eu estou querendo passar aqui um user DTO e ele está reclamando que eu tenho esses três campos que eu não estou implementando, que é o user, create, add e update, add. Teoricamente, não é para eu passar esse cara, por quê? Porque esses caras aqui vão ser criados automaticamente. Por isso, a gente tem o create user DTO, porque ele só tem a informação que a gente precisa. Ou seja, no lugar de eu usar o user DTO aqui, eu vou usar o user create DTO, e ele vai dizer para mim só as informações que eu quero. E-mail, peço, teste. Ele vai passar aqui para mim o create DTO. Já fica amarradinho, o create DTO, ele vai chamar o nosso repository. Se eu rodar isso aqui agora, e fazer o teste, e eu vou dizer o seguinte, expect user.username. Isso aqui são, ó, sempre quando a gente for testar alguma coisa, a gente bota aqui o expect, e aqui vai ter todas as funções que é para a gente comparar, certo? Então, se eu quiser comparar aqui, eu vou dizer o quê? Olha, eu estou querendo que o usuário que me foi criado, certo? Ó, eu vou criar esse usuário vai vir aqui, vai criar para mim um usuário, e ele vai retornar o usuário que foi criado já com o ID, certo? Então, o que é que eu quero parar aqui, ó? Por exemplo, eu vou querer que o usuário seja o mesmo do usuário que eu estou passando. Username. Esse é um teste. E eu quero saber também aqui, ó, lembra que a gente criou o ID automaticamente? Eu quero saber também que o ID to be defined. Eu não sei qual foi o ID que ele tornou. Para não atrapalhar, eu vou só comentar esses outros aqui. Pronto. A partir do momento que eu faço isso aqui, olha, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando ele, me dá um usuário, cria esse usuário aqui e compara se ele foi criado corretamente e traz para mim. Esse teste aqui ele vai passar, certo? Por que ele vai passar? Porque primeiro que a gente está utilizando um user local. Então, como esse user está local, eu consigo reutilizar ele e funcionar local, normalmente. Só que não é uma boa prática você ir até o banco de dados com teste de unidade e não é uma boa prática você ir até um nível mais abaixo. Então, o que é que seria correto para a gente fazer aqui? O correto para a gente fazer aqui seria a gente mocar e dizer o seguinte, hey, eu vou fingir que esse cara aqui está retornando alguma coisa para mim e eu vou mocar ele. Para a gente mocar uma função ou um método específico, uma das formas que a gente tem de fazer isso com o Jest é a gente fazer aqui, ó, o spy-on. O spy-on, ele diz o seguinte, olha, fica de olho nesse cara aqui do repository, na função create dele, e eu quero que você, ó, mock return value, eu quero que você retorne para mim
um usuário específico. Vamos botar aqui, ó. Default user. Ó, na user aqui vai ser o default. 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 Vou botar aqui default para todo mundo, certo? Só para a gente ter uma ideia. Eu estou dizendo a ele o seguinte aqui, ó. Vem para cá e retorna para mim um usuário do tipo user, que tem que ser, na verdade, o tipo user. Por ele ser o tipo de user, a gente tem que ter todos os outros ID, sort. Isso aqui eu estou simulando o mesmo retorno que o nosso repositório vai fazer. Eu estou dizendo, ó, eu quero que esse cara aqui seja o cara que ele vai retornar para mim. Então, retorna esse cara para mim. A partir do momento que eu fizesse para mim, que eu fizer esse teste, ó, eu não mudei nada aqui, certo? O que é que vocês acham que vai acontecer aqui agora? Deixa eu ver se vocês estão de olho aí. Pode escrever aí. O que é que vocês acham que vai acontecer aqui? Você acha que esse método aqui vai passar ou ele vai falhar, esse teste? Isso, exatamente. A ideia dele é que ele falhe. Por quê? Porque eu estou substituindo o método interno dele. Então, ele vai retornar para mim esse cara daqui. Então, quando eu rodar no meu teste de unidade, ele vai falhar para mim e vai dizer, olha, o retorno que você me deu aqui é diferente. Por quê? Porque eu estou comparando com esse cara daqui, ó, com o user. Mesmo tendo passado o user create para cá. Ou seja, então não importa quem eu passo para cá, o retorno que eu vou ter aqui, ó, esse cara daqui vai ser igual ao meu user de TO. Ou seja, vai ser exatamente assim. Agora, se eu fizer o teste, ele pega e vai passar. Por quê? Porque eu moquei o meu valor dele. E isso eu consigo fazer para ah, todos os outros códigos, certo? Então, pronto. Quando a gente vem aqui, ó, outra técnica interessante. Dentro desse describe, eu estou dizendo, olha, esse aqui são todos os testes que eu estou rodando relacionado ao create, certo? Então, deixa eu passar esse cara daqui. Eu vou passar esse aqui só para facilitar. E eu vou dizer o seguinte, ó, esse teste aqui should be success. Mas eu quero criar um outro, porque o teste de unidade a gente tem que testar as várias opções, que eu quero que ele falhe. Então, esse aqui should fail, certo? Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mocar a implementação dele. Então, mocar a implementação e dizer, ó, quando eu chamar esse repositório aqui, esse método create aqui do repositório, você vai fazer essa nova implementação. Que nova implementação é essa? Aí aqui eu posso fazer a lógica de lançar um erro, por exemplo. Ó, botar aqui, not internal server exception, certo? O que é que esse cara é? Botar aqui bad request. Isso aqui do mesmo jeito que tem no linguagens extremamente tipadas. O que é que isso aqui está me dizendo? Está dizendo, olha, substitua a implementação e force um erro para mim. Por quê? Porque aí eu vou saber se eu estou tratando esse erro de alguma forma ou não, tipo no meu serviço. No meu serviço aqui, eu poderia, o certo aqui seria eu ter alguma lógica de tratar esse erro. Então, para a gente não ter um erro inesperado, certo? Por exemplo, o interno erro é algo que normalmente é inesperado para a gente. Então, se é inesperado, a gente vai botar aqui, ó, eu estou esperando esse erro, não, vai falhar novamente. Por quê? Porque aqui eu estou esperando, se eu não botei nada, ele vai esperar que vai dar sucesso. Como é que eu faço para dizer que eu estou esperando que essa função aqui, ela lance um erro? A gente joga ela dentro de uma função, certo? E no expect da gente, a gente vai dizer, ó, eu espero que essa função ah, reject
eu espero que essa função to throw an error. Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo, olha, eu espero que essa função aqui, quando ela estiver rodando, ela lance para mim algum erro. E esse erro eu posso especificar aqui, ó. Ó, se eu botar aqui, por exemplo, bad request, except ele vai falhar. Por quê? Porque ele está esperando aqui o erro que ele vai lançar para mim é um internal erro. Só que aí, se eu vier aqui, por exemplo, e botar um try catch aqui, dentro do meu, botar um throw new bad request, né? Bad request exception, com uma mensagem específica, something went wrong. Pronto. Isso significa o quê? Que eu estou tratando, e eu estou dizendo, ó, eu sei que pode vir alguma coisa estranha aqui, mas eu não quero que o usuário final receba uma mensagem, alguma coisa estranha acabou de acontecer. Eu quero tratar essa informação aqui e mostrar um erro bonitinho para o usuário. Então, isso aqui é uma prática legal também da gente ter, para sempre ter controle do que é que o usuário vai receber ou não. Então, a partir do momento que a gente faz aqui, a gente vai jogar o nosso erro, e o nosso teste de unidade agora vai dizer o quê? Que lançou esse bad request. Então, do mesmo jeito que a gente fez isso aqui, a gente consegue fazer vários mocks, implementações para todas as outras coisas, certo? Algo que é interessante aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui o do repository. Vou botar aqui, vamos pegar esse mesmo carinha aqui, repository, e eu vou mocar, vou fazer ele de um jeito mais simples para a gente testar. Uma outra forma que a gente pode utilizar também para testar, certo? Para a gente testar o nosso mock repository. Como é que a gente consegue testar melhor de uma forma mais equilibrada, que a gente não precise ficar dando spa em todos os métodos? Vamos botar aqui, before all, a gente vai ter uma funçãozinha aqui. Uma informação importante que a gente vai fazer aqui é o mock, certo? O mock a gente vai... O mock a gente vai... deixa eu pegar aqui a dependência. A gente vai utilizar uma classe, uma biblioteca que a gente usa para fazer um mock da classe. Não, acho que o mock vou deixar para mostrar da outra vez, senão vai ficar muito tempo. Mas aí a gente vai ver outras estratégias que a gente tem de a gente poder utilizar uma classe para apenas mocar todo o repositório e ter de fato, já todas aquelas instâncias e todas aquelas classes já de vez, já pré-definida para a gente, de acordo com o que a gente quer, certo? Pronto, isso aqui é o que a gente viu de teste de unidade, certo?